Saudações, forasteiros! Como sabem, aqui é o Kodama, do canal Angry Fox Pilgrim. Eu venho observando a comunidade faz uns 2 anos e me parece, e eu posso estar errado, me parece que muitos dos que se declaram MGTOW aqui na comunidade do YouTube, que é por onde eu interajo com vocês, ainda não entenderam qual é a Red Pill MGTOW. O motivo eu acho óbvio, falta de tempo para buscar conteúdo e se aprofundar nos problemas que são questionados há tempos pela comunidade. E eu totalmente compreendo isso. Muitos dos MGTOW BR vieram da Real, pelo que eu sei. E a Red Pill da Real se trata de como lidar com as mulheres espertinhas e como não cair nas garras delas. Isso acaba causando confusão porque quando um realista se torna MGTOW, vem também com uns cacuetes, uma mentalidade que, para um desavisado, acaba dando a impressão de que MGTOW é somente uma crítica ao comportamento da mulher moderna e ao feminismo, e isso está errado. Os canais de tradução que eu sempre coloco na descrição trouxeram os principais fundamentos da Red Pill MGTOW, dos canais em inglês, e infelizmente eles não recebem toda a visibilidade que merecem. Mas, como eu sou bonzinho, eu investi um puta tempo para criar um vídeo bem mastigadinho para você, e assim você vai entender de uma vez por todas qual é a Red Pill MGTOW. Se você é MGTOW e ainda não conhecia os aspectos psicológicos e socioculturais que fizeram você se tornar um MGTOW, essa é a chance para você engolir a pílula de uma vez por todas. Recomendo não colocar o vídeo em velocidade 2x, porque é um conteúdo denso e tu pode deixar um monte de informação passar despercebida. Eu sei que é um vídeo longo, mas ele é extremamente relevante para a comunidade e talvez seja uma das minhas maiores contribuições. Voltemos um pouco no tempo, nas antigas civilizações. De uma maneira geral, como funcionavam os papéis de gênero em relação estrita ao casamento? Naturalmente, de maneira objetiva, a mulher era vista como um bem necessário para manter a espécie, ou seja, um ativo reprodutivo. Para o homem das antigas sociedades, o casamento tinha uma relação de empreendimento, já que seria a aquisição de um custo fixo, não só para a sobrevivência da linhagem, mas para expandir o poder do clã. Aqui é onde normalmente entra o discurso feminista de opressão, já que no patriarcado a mulher era um objeto reprodutivo e ignoram as relações de troca que esse tipo de empreendimento tinha. Dessa forma, a família tinha uma configuração onde existia um patriarca, fonte de recursos primário, o que tinha colocado maior capital inicial familiar, e a mulher, que entraria com capital reprodutivo. O homem assume mais riscos, pois ele entrava com o capital inicial familiar a curto prazo, ou seja, ele trabalharia para acumular recursos e estar pronto para iniciar a família. Enquanto isso, a mulher entra com capital a longo prazo, pois ela pagaria a parte dela dando filhos a esse homem que lá na frente seria fonte de recursos para a família. Ou seja, o homem precisaria prover recursos e proteção durante um bom tempo até ver o retorno do investimento que seriam os filhos, uma mão de obra para os negócios da família. Esse arranjo de casamento possibilitava a associação entre famílias e promulgava também a família estendida, levando à riqueza e prosperidade de todos. A mulher, sendo o elemento mais frágil, tornava-se dependente perpétuo do marido, e por isso havia uma dívida, por assim dizer, da troca familiar, ou seja, uma obrigação para que a mulher tivesse acesso aos recursos do marido. Nos aspectos sexuais, a mulher era introduzida ao casório muito cedo e a menstruação determinava quando a menina estava pronta para debutar. Isso dava ao marido total responsabilidade sobre a sua educação, comportamento e caráter. Sendo assim, a mulher reconhecia a liderança e a autoridade do marido e o marido construía a mulher através da instrução. Era uma época sem junk food e comidas industrializadas, então a beleza e saúde da mulher tinha maior durabilidade.
A expectativa de vida era de 50 anos e 10 a 20% da população masculina estava sendo mutilada em guerras, portanto a população feminina era bem maior. Sendo assim, havia um entendimento da mulher que foi afortunada, porque uma mulher que não casava precisaria arrumar um jeito de se sustentar. Na hierarquia familiar, a mulher era abaixo do marido e por isso tinha menos responsabilidade por causa da relação de autoridade. Se a mulher cometesse um pecado, cometeria um pecado contra o seu marido e ele a castigaria por isso. O divórcio sem culpa não existia, então a mulher não poderia deixar o marido por causa do tédio. Não há registros históricos de romantismo ou juras de amor até então, sendo o casamento um empreendimento, um negócio para a família realizado de maneira modesta e privada, sem um espetáculo de consumo extravagante. Até aqui vemos que não há uma clara influência hipergâmica a nível epidêmico, como veremos mais adiante. Por isso, minha investigação iniciará no nível psicológico, uma teoria de como os aspectos neurobiológicos influenciam na derrocada patriarcal e resultando numa sociedade genocêntrica. Veja, feminismo, tradicionalismo, tudo isso são apenas os sintomas de uma desordem daquilo que é natural, da posição dos papéis do homem, da mulher e da família. Mas também não posso ignorar que as ideologias não sejam uma ferramenta de engenharia social para a propagação de um comportamento adequado com o coletivo esperado. Mas desde que sejam tratados como ferramenta gatilho, que simplesmente desperta o padrão mental que já está programado profundamente na mente do sujeito. A investigação vetorial precisa ser feita de dentro para fora e determinar o limite de onde se inicia a consciência coletiva que irá influenciar o comportamento do sujeito de fora para dentro. Como ponto de partida, precisamos estabelecer que o ser humano tem um conjunto de programações, padrões, passadas através da cadeia genética. São informações dos nossos ancestrais que carregamos em nosso DNA e isso determina a nossa espécie. A neurociência vai afirmar que a programação psicológica básica também é passada por essa gênese e pelo processo de aprendizagem é que se constrói a personalidade. É como se você comprasse um computador somente com o Windows instalado, sem nenhum aplicativo a mais, e com o tempo você fosse instalando programas nele para otimizar as tarefas do dia a dia que precisam ser realizadas. Bom, nesse software base do ser humano vem instalados já alguns comportamentos primitivos, e no homem é a dominância, na mulher é a hipergamia. Esses dois fatores é o que faz a natureza realizar a seleção natural dentro da espécie humana, porque sua inteligência sobrepujou as demais espécies, se colocando no topo da cadeia alimentar. Isso quer dizer que o homem seria o predador do homem. Pense em quantos milhões de anos essa informação genética foi passada de geração em geração até chegarmos ao homem civilizado. Consegue perceber o quanto essa informação genética foi reforçada durante centenas de milhares de anos até chegarmos nos grandes impérios antigos? A dominância é um comportamento primitivo resultado dessa programação. Em outras palavras, é uma herança genética, um aprendizado passado através das eras armazenado no próprio DNA masculino. Enquanto a hipergamia direciona a mulher para buscar recursos nos homens, a dominância impulsiona os homens a competir com outros homens a fim de adquirir recursos e ter sucesso reprodutivo. Esse é um dos motivos que homens geralmente não sentem empatia por outro homem aleatório. Quando ele olha um homem qualquer reclamando de algo, ele não pensa, aqui está um irmão, ou poderia ser comigo, então vamos ouvi-lo, vamos ajudá-lo. O homem geralmente não sente essa empatia por causa da competição contínua estimulada pela dominância. E mesmo que ele não esteja pensando conscientemente nisso, seu cérebro vai direcionar suas ações. O homem só consegue vencer esse instinto e trabalhar em conjunto com outros homens quando possuem um propósito maior ou um alto senso de compaixão, seja por uma ética filosófica, moral, religiosa, etc. Isso não quer dizer que ele estará imune aos impulsos da dominância, mas é provável que ele direcione esses impulsos para um propósito de vida. Existe um pensamento antropológico moderno de que a dominância faz parte de um contexto histórico-social. Eu já tendo a acreditar mais nas evidências biológicas que irão refletir no meio social. Ou seja, fatores biológicos influenciam no comportamento que influenciam no meio social. O homem, em seu aspecto primitivo, exercia a dominância
liderado pelas funções básicas armazenadas ainda na sua mente mais velha, composto pelo cérebro basal e sistema límbico, como tratado no Triune Brain in Evolution, do neurologista Paul D. MacLean. O desenvolvimento do neocórtex, ou cérebro racional, foi um grande salto no processo evolutivo, e é ele que nos diferencia dos demais animais. E segundo MacLean, é apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem capacidade de gerar invenções. A mente racional também serve de filtro para as novas ideias que nos são apresentadas. É como um freio aos nossos impulsos primitivos. Por exemplo, quando alguém fica embriagado, isso rebaixa a influência desse filtro e a pessoa pode perder o pudor, lobo límbico, ou ter dificuldade de processar informações visuais, lobo occipital, ter confusão mental, lobo parietal, etc, etc. Ou seja, esse freio do bom senso está ligado com essa evolução. A partir daí, o homem foi identificando seus impulsos mais profundos e construindo um pensamento que controlasse esses instintos, definindo o que seria certo, errado e definindo uma regra moral que guiasse sua vida, uma regra que ele pudesse medir a si mesmo e aos seus princípios. E desses baixos instintos da dominância nasceu também os altos valores da dominância. Antes, a violência era praticada para copular com as fêmeas ou por território. Agora o homem só poderia usar de violência justificada, alinhada com a justiça e as regras que ele mesmo criou. Dessa forma, a coragem, que basicamente é o desprezo pela morte e pela dor, era uma característica que todo homem deveria ter, e especialmente na Roma Antiga, onde o conceito de virtus era o que diferenciava um homem nobre de um homem fraco. Podemos perceber que hoje não há qualquer herança da cultura romana. A glória em batalha ou por fazer algo grandioso pelo seu país foi substituído convenientemente pela bravura de construir recursos para dividir com a sua esposa. Dizem, não seja covarde, colocando a coragem que falavam os romanos no mesmo patamar de uma mera validação social que dita que um homem bem-sucedido é um homem casado. Outras virtudes cardinais, como a justiça, prudência, autocontrole, corroboram também com o arete dos gregos, que é a excelência de uma vida com propósito utilizando todo o seu potencial. Para aquele que constituía a família em Roma, possuía um título, o pater familias. A esposa, filhos, recursos financeiros, bens materiais, tudo era potestas, um direito adquirido do homem como autoridade da família. As virtudes femininas para a antiga Roma era a modéstia e a caridade. Conclui-se que a dominância ou comportamento primitivo do homem, enquanto espécie inferior, foi controlado e domado pelo homem superior e estimulado, ou melhor, severamente cobrado dos outros homens que seguissem tais condutas, elevando o comportamento do homem e a sua moral, alcançando o respeito da própria sociedade, e por proceder desse jeito ele era recompensado. A sociedade já era mais condescendente com a mulher, já que delas era esperada a modéstia e a caridade para ser considerada virtuosa. É o que eles chamavam de pudicitia, e que herdamos essa palavra na nossa língua como pudica. Veja que nos papéis de gênero, na sociedade romana eram muito bem definidos as diferenças biológicas e psicológicas. Isso tudo era levado em consideração na construção da sua cultura. Com isso, as responsabilidades civis eram cobradas do homem, não da mulher, que respondia ao seu marido, pois estava acobertada sobre o seu domínio. Essa cultura não nos foi dada de herança, já que, para os humanos atuais, esse tipo de relação era muito extrema, muito retrógrada. Essa cultura foi completamente subvertida após a queda do Império Romano, e na Idade Medieval, outro tipo de comportamento começou a surgir: o amor romântico. A Roma Antiga não era tradicionalista, ela era patriarcal, coisa que é bem diferente do tradicionalismo medieval. É importante diferenciar isso aqui, porque é bem comum ver as pessoas confundirem o significado das coisas. Quando as civilizações caíram em desgraça e chegaram ao seu fim, o patriarcado já havia sido eliminado, e o empoderamento feminino era extremamente evidente nas leis e costumes. Hoje no Brasil temos uma maioria de pessoas tradicionalistas, e nem de longe isso parece com os arranjos sociais do patriarcado da Roma Antiga.
Mesmo que os tradicons digam que a nossa cultura tenha bases lá, não passa de uma falácia para evocar uma sensação de legitimidade na sua luta para defender o fracassado tradicionalismo. Eu não vejo nem a sombra, nem a penumbra, nem sequer um fio de cabelo da Roma e da Grécia Antiga aqui no Brasil. Eu dou risada quando dizem que temos por herança alguma cultura da Europa Antiga. Nem a Europa tem herança cultural do seu passado. E em breve não terá também herança genética. Nas relações sociais e culturais entre homem e mulher nos dias de hoje, o que herdamos de verdade foi proveniente da decadência do Império Romano no fim da Idade Antiga, se reestruturando na Alta Idade Média e se consolidando no período feudal. É aqui que encontramos os primeiros vestígios do conceito tradicional de virilidade e machismo, qualidades masculinas já completamente desvirtuadas da Roma Antiga, já que as invasões bárbaras acabaram com qualquer resquício de cultura romana. Em outro vídeo, eu falarei mais profundamente em como o patriarcado constrói civilizações e o genocentrismo destrói civilizações. Tenho para mim que as raízes do genocentrismo encontram-se na própria natureza do homem, naquilo que eu chamo de indulgência patológica, que é uma tendência inconsciente do homem da confiança, condescendência e comiseração para as mulheres em geral, enquanto não possui nenhuma empatia com os outros homens. Enquanto a dominância do homem racional os estimula às conquistas e à construção de um caráter superior, o homem primitivo, proveniente de sua mente mais profunda e mais velha, entra em conflito com a razão. Veja, a teoria da mente triuna dita algumas regras mentais que eu devo considerar em minha análise. Para que fique mais claro, preciso nomear as três mentes de maneira mais popular e assim facilitar o entendimento. Nossa mente é dividida em inconsciente, subconsciente e consciente. Para fins didáticos, usarei essas terminologias. Como disse antes, o cérebro basal, ou reptiliano, corresponde ao inconsciente. O cérebro límbico, o subconsciente, e o neocórtex, o consciente. Imagine que sejam três irmãos, sendo o inconsciente o mais velho, o subconsciente o irmão do meio e o consciente o irmão mais novo. Apesar da interdependência, as três mentes operam de maneira hierárquica, então não importa o quão racional você se define, quem vai dar a palavra final será o seu cérebro emocional. A mente emocional, ou subconsciente, e aqui engloba o inconsciente, foi quem nos guiou durante todo um processo evolutivo e sua função principal era a nossa autopreservação e isso inclui também a reprodução. Enquanto o Homo sapiens sapiens, após o despertar da nova cognição, ou neocórtex, foi a época em que começamos a justificar as nossas emoções e nomear tais emoções com aquilo que chamamos de sentimentos. Mas então, o que é a emoção? A emoção é a reação do corpo. Por exemplo, quando estamos angustiados, sentimos um aperto no peito. A angústia é o sentimento. O aperto no peito é a emoção. Agora, por que estaríamos angustiados? Esse é o momento que o cérebro racional irá justificar analisando os dados evidentes e apresentar um resultado. Então, a relação subconsciente e consciente é assim. Existe um padrão emocional instalado no seu subconsciente e ele tem um gatilho. Quando ele é acionado, o corpo sente o estímulo e reage, e a mente racional justifica aquela emoção. Com esse fluxo explicado, agora você entende por que você tomou uma decisão que aos olhos de qualquer um parecia estúpida, mas para você fazia sentido. Agora vamos a um exemplo. O tabagista normalmente diz que fuma porque aquilo relaxa ele. Ora, ele não tem plena certeza de que o cigarro faz mal para os pulmões, possui mais de 4.000 substâncias tóxicas, prejudica seu desempenho físico, tem mau cheiro e incomoda as pessoas, dentre outros males? Tenho certeza que ele sabia disso antes mesmo de se tornar um tabagista. Isso está impresso em todos os cartazes, inclusive nos maços. Então por que diabos ele começa a fumar? Ele diz que é para relaxar, que isso ajuda a pensar, que ajuda a descansar depois de um dia estressante. Isso é a mente consciente criando a justificativa para uma demanda emocional que ele não entende.
porque a emoção é algo ilógico. A mente subconsciente tem uma linguagem estritamente emocional, então ela não consegue se comunicar com a mente consciente na mesma frequência. Então a mente racional inventa qualquer coisa. Mais detalhes no vídeo A Engenharia da Mente, que eu vou relançar aqui, porque eu não quero me alongar num assunto tão complexo, mas isso que eu expliquei de maneira simplificada está de acordo com a neurociência, que é uma área que eu sou entusiasta. Por causa do dimorfismo sexual fazer a mulher mais frágil fisicamente que o homem, por sua vez desenvolveu uma prática de autopreservação que está instalada na sua herança genética. Assim como o homem possui a dominância, a mulher possui a hipergamia. Sendo assim, todo homem nasce com a dominância e toda mulher nasce com a hipergamia, como uma programação de fábrica instalada no seu inconsciente. E isso não se pode mudar. Você pode customizar, instalar outros aplicativos, mudar alguns resultados, mas não muda a natureza do software. Enquanto os seres humanos inferiores, tanto o homem quanto a mulher, eram guiados exclusivamente por essa programação. Mas quando houve o despertar da consciência racional, o homem tratou de domar os seus instintos baixos, fosse através de uma lei moral, uma lei divina, uma ética filosófica, e fez isso basicamente por causa dos aspectos comportamentais provenientes da dominância. A consciência de matilha, que no Sapiens foi transmitida para a consciência de tribo ou comunidade, o que faz o homem preservar aquilo que ele construiu e pensar a longo prazo. Já a mulher, ao se beneficiar da tribo pelo assistencialismo primitivo que os machos proviam, não precisariam se esforçar tanto quanto o homem. Era assim antes do Sapiens e após a evolução para a espécie racional, a sua hipergamia apenas se adaptou às novas condições. Era cômodo para a mulher a posição que ela estava. Apenas precisaria escolher um bom macho e depois se alimentar das suas provisões. E para conseguir isso, ela precisaria ser uma boa manipuladora emocional. Apesar da genética da espécie ser a mesma, existe uma clara diferença nas duas evoluções que determinaram comportamentos análogos, porém diferentes. Por causa da dominância, o homem gera mais recursos a fim de conseguir ter mais poder reprodutivo, e a hipergamia feminina faz a mulher buscar esses recursos nos homens. A mulher consegue identificar as brechas emocionais que o homem tem quase que de maneira inconsciente, e a brecha emocional que ela manipula é a vaidade ou ego, como preferirem. O ego é uma percepção racional que temos de um padrão emocional. Como o racional não entende a linguagem do cérebro emocional, ele cria justificativas que são apenas meras sombras de uma demanda emocional. Por isso, o ego é apenas uma máscara da real causa comportamental. A maioria das pessoas não conseguem dar a explicação assertiva do porquê de alguns comportamentos que ela tem, então elas inventam alguma coisa por causa da falta de autoconhecimento. Quanto maior for a beleza da mulher, maior é o sinal da sua pureza. E quanto mais pureza, mais legitimidade da sua prole. É como se o semeador encontrasse a melhor terra para plantar as suas sementes com a certeza de que os frutos serão puros e vistosos. Não importa o quão rodada seja essa mulher, a beleza dela é um sinal claro enviado ao seu cérebro emocional de que ela é a perfeita mulher para a cópula. Pessoal, entendam. Por mais que você pense que os seres humanos sejam algum tipo de seres divinos, devido à sua crença religiosa, aqui eu estou sendo bem científico ao afirmar. O ser humano é um indivíduo emocional com lapsos de racionalidade. Em outras palavras, o ser humano não passa de um chimpanzé metido a sabichão, ou, se preferir, um chimpanzé pedante. Se você quer entender a natureza do ser humano, deve ter isso em mente. Nós não somos muito diferentes dos animais. Não há nada de especial em nós. A natureza não está nem aí quando ela provoca um tsunami que varre do mapa desde as formigas até o mais sábio dos homens. Ela não faz distinção dos seres. Ela é amoral. Ela só faz o que tem que ser feito. Então, voltando. O cérebro racional é a percepção da realidade externa do ser. O cérebro emocional é o conteúdo interno do ser. O homem exterior versus homem interior. Espero que eu esteja conseguindo fazer você me acompanhar até aqui. A indulgência é uma confiança e complacência patológica que o homem tem em relação ao sexo oposto por causa de um mecanismo que filtra essa informação externa e bate com o conteúdo interno. A indulgência é um filho pródigo da vaidade e do ego do homem.
Quando a vaidade do homem é manipulada pelo sexo oposto, o homem tende a realizar as glutonarias dos desejos femininos para ter acesso, ainda que remoto ou impossível, do aparelho reprodutor da mulher. Isso é o que leva um cara a comentar na foto de uma mulher que ele jamais irá se relacionar sexualmente, por exemplo, elogiando uma modelo ou atriz no Instagram, porque, racionalmente, ela é de impossível acesso, mas a mente emocional dele não consegue realizar isso. Para a mente, basta dar um impulso. Aquilo que a sua mente emocional acredita, você acredita. Quando o seu cérebro instintivo manda um impulso, ele não quer saber se você conseguirá a empreitada ou não. Ele está ali só para executar aquele estímulo, que no caso citado foi visual. Por isso, quando você assiste a um filme erótico, você acaba ficando excitado, ainda que, de fato, você não esteja na cena realmente. Consegue entender agora o que eu quero falar? Então, toda a demanda de um padrão emocional vai gerar uma justificativa do cérebro racional. E se a indulgência é a demanda de um padrão emocional, a presunção de hipossuficiência ou hipermoralidade da mulher é a justificativa racional. Entendam que eu não quero dizer que isso é bom nem ruim, é só o jeito que é a natureza. A dominância nos leva a gerar recursos para fins de reprodução e cedemos às investidas das vontades femininas por causa dessa indulgência, da mesma forma que cedemos às crianças, pois os efeitos comportamentais são os mesmos que temos com a criança, razão pela qual as mulheres se comportam feito crianças quando querem algo de um homem. Essa simulação infantilizada na mente de um homem entra pela mesma porta, mas acessa outras partes cerebrais mais ligadas aos mecanismos de prazer e recompensa, como falarei mais adiante. E elas sabem disso instintivamente. Então isso é apenas uma análise hipotética, mas para esse ensaio eu precisava defender essa ideia, porque essa confiança e complacência não é uma construção social. Ela é biológica e sem ela as fêmeas humanas não teriam sobrevivido à seleção natural. É justamente por causa dessa indulgência que, em tempos de prosperidade econômica, o ginocentrismo começa a desabrochar, como veremos no próximo capítulo. O homem apaixonado é como um adicto que precisa da sua dose o tempo todo. E naquele momento a sua dominância foi subjugada, não pela mulher, mas por ser um homem permissivo e se render à sua vaidade por causa desses estímulos. Os circuitos ativados no cérebro apaixonado são os mesmos do vício, jogando sua dopamina lá no alto, ao passo que diminui a sua serotonina. É o que os usuários de sintéticos chamam de bad trip. Consumindo o entorpecente da paixão é equivalente a dopamina lá no alto, euforia, recompensa, e aí, quando o efeito passa, serotonina lá embaixo, tristeza, abstinência. Eu acredito que isso seja um mecanismo que a natureza criou para compensar esse dimorfismo sexual. E, portanto, sem esses fatores patológicos, não teríamos a indulgência e as fêmeas humanas poderiam ser eliminadas diante da seleção natural. A natureza é amoral. Ela não está nem aí para o que é certo e o que é errado. Ela só cria um mecanismo para dar continuidade ao fluxo da vida. E foi isso que ela fez para se ter mais equilíbrio nessas relações entre homem e mulher. Então, para a conclusão desse capítulo, vamos revisar esse fluxo. O instinto reprodutivo e o dimorfismo sexual superior masculino em relação das mulheres são os parâmetros biológicos da dominância. Esses parâmetros estimulam o homem a ter certo comportamento violento e apático com os outros homens, ao passo que age de forma completamente oposta com a mulher, sendo em geral empático, condescendente e piedoso com elas. Esses gatilhos geram um aprendizado no subconsciente, desenvolvendo um padrão emocional causador do comportamento da indulgência patológica. Os padrões são reforçados pelas experiências de vida e, quando recebem uma recompensa por agirem assim, o subconsciente cria um sistema repetitivo e contínuo, ou seja, um hábito. O ego do homem justifica esse comportamento como o correto e projeta isso em alguma desculpa, sendo ideológica como o tradicionalismo e o feminismo, ou o protecionismo hipogâmico, um fetiche sexual como o cuckold e o cavaleiro branco, ou até mesmo tudo isso junto dentro do mesmo pacote que é o complexo ginocêntrico. E tudo isso é o que eu chamo de indulgência patológica.
Agora que entendemos as causas psicológicas e conseguimos encontrar o vetor interno causador do ginocentrismo, é que iremos entender o fato dos homens serem os responsáveis pelo mesmo, por causa do afrouxamento e permissividade por conta da própria vaidade. E essa permissividade se torna epidêmica numa época de prosperidade econômica ou estabilidade civilizacional. Dessa forma, os alfas que dominam aquela civilização começam a permitir o ginocentrismo para terem mais acesso à reprodução. Agora vamos ao vetor externo, que são as causas socioculturais. Então vamos voltar ao período feudal. Agora que concluímos que a indulgência é uma característica patológica, portanto emocional do homem, e que lutar contra isso exige-se muita iluminação, irredutibilidade, autoconhecimento, retidão e autocontrole dos baixos instintos, vamos entender os fatores externos que estimularam esse comportamento que se tornou uma cultura conhecida como tradicionalismo e da sua irmã gêmea, o feminismo. Existe um ditado bem conhecido que diz assim: homens fortes criam tempos fáceis e tempos fáceis geram homens fracos, mas homens fracos criam tempos difíceis e tempos difíceis geram homens fortes. Esse ditado resume bem os ensinamentos do livro The Fate of Empires, ou O Destino dos Impérios. É uma lição histórica em poucas palavras. Nossa história remonta à Europa no século XII, quando uma espécie análoga do slogan "Faça amor, não faça guerra" começou a surgir. Tudo começou quando um movimento artístico conhecido como amor cortês começou a dominar o cenário cultural da época. Devido ao multiculturalismo da época, introduziu-se uma prática árabe, uma espécie de culto ao sexo feminino, e aliado a fortes tendências dos cortejos aristocráticos e ao marianismo, ou mariolatria, se preferir, que praticamente elevava a mulher da época ao status de santas como a Virgem Maria, e tudo isso sendo acoplado ao código de conduta militar da época, temos o que conhecemos como cavalheirismo. Mas aí você me pergunta, como diabos conseguiram colocar o amor cortês dentro do código de conduta e comportamento dos militares? Tenta adivinhar. Muito simples, viajante. Envergonhando, ou o famigerado shaming. Isso te traz alguma coisa à mente? Te soa familiar? Agora você vai entender de uma vez por todas por que os tradicionalistas são inimigos do homem, traidores do próprio gênero, e por que, como MGTOW, nos opomos a eles. Tudo começa quando uma capivara louca, com poder financeiro suficiente e grande influência, chamada Eleonor de Aquitânia, decide ser a protagonista de uma revolução cultural que perduraria até os dias de hoje. Ela começou a financiar escritores, músicos trovadores, peças artísticas e, juntamente com Marie de Champagne, presidiam um protótipo da vara de família conhecida à época como Tribunal do Amor. Mas eu não quero me adiantar. Para fins didáticos, eu vou usar alguns termos de hoje para exemplificar e deixar de forma clara o que era feito nessa época. Os cavaleiros eram os homens mais famosos e ricos da época. E quando eles eram acusados de alguma atitude indisciplinar, algum abuso que poderia ser considerado como machismo ou masculinidade tóxica, ele era envergonhado publicamente para que a sua atitude servisse de exemplo e justificasse uma reforma cultural no comportamento dos homens. Então a Marie de Champagne reuniu toda a aristocracia da época, desde os soldados mais ralé até os príncipes, e o que podemos chamar de classe média e beautiful people, para alinhar com eles como deveria ser a etiqueta dos homens e das mulheres. Um exemplo disso é que a caça foi considerada um comportamento grosseiro, sendo substituído por jogos de cavalaria, de forma a domar a inclinação dos homens à caça. Marie tinha um desejo profundo de convencer os homens da sociedade sobre as suas falhas, uma espécie de me desculpe por ser homem, e prescrever o amor romântico e, simultaneamente, a adoração às mulheres como remédio. Através dessa cartilha, foi introduzido o amor romântico como parte da conduta do Código Militar,
e assim domar, como elas chamavam, a brutalidade e a desordem dos homens. A ideia de que o amor é enobrecedor e necessário para a educação de um cavaleiro vem dessa época. O homem de verdade eram os melhores amantes e, por conseguinte, os melhores cavaleiros. Como braço dessa revolução cultural, havia o marianismo ou a mariolatria. Embora houvesse um consenso da Igreja em relação a homens e mulheres serem igualmente herdeiros do pecado, as atitudes cristãs de base em relação ao gênero feminino começaram a evoluir nesse período. Nesse momento surgiu uma nova veneração das mulheres como contraparte da Virgem Maria, juntamente com a ascensão do cavalheirismo e do amor cortês, que teve o efeito de elevar o status das mulheres e enfraquecer a ideia anterior em que as mulheres herdaram o pecado original. E Maria tornou-se a noção consensual de mulher na época, uma espécie de Virgem Maria no céu, mulher na terra. Depois dessa mudança, os homens continuaram a ser vistos como pecadores buscando a redenção, tentando imitar Cristo, enquanto as mulheres eram cada vez mais vistas como as contrapartes da Virgem Santa na terra, puras, perfeitas desde o momento do nascimento, virgens e com menos foco em sua necessidade de redenção. Dito de outro modo, após a Idade Média, menos ênfase foi dada à herança feminina pecaminosa de Eva e mais ênfase à sua semelhança com Maria. Mesmo com a divisão protestante do catolicismo, a ideia de mulher pura e santa que se desenvolveu a partir da veneração de Maria foi levada adiante, mas sem a ênfase católica na pessoa de Maria. Enquanto a elevação ginocêntrica de mulheres se enraizou na Igreja, sua origem veio em grande parte de fora, em uma completa intersecção de crenças pagãs, um culto árabe às mulheres, cavalheirismo, amor cortês, seitas marianas heréticas, especialmente entre as classes aristocráticas que costuravam esses elementos juntos em uma cosmovisão ginocêntrica popular. No século XI, o culto da Virgem Maria se tornou amplamente popular. A reverência concedida à Virgem foi estendida ao sexo feminino em geral, e como um vassalo devia obediência ao seu senhor feudal, ele também devia o serviço e devoção à sua dama. Assim, havia um serviço de amor como havia um serviço de vassalagem, e o amante ficou com a sua dama em uma posição análoga à do vassalo para o seu soberano. A aristocracia e a Igreja desenvolveram a doutrina da superioridade das mulheres. Tal adoração uniu tanto a pessoa da Virgem no céu como a da terra e que transmitiu ao mundo moderno o ideal do cavalheirismo. O culto da Virgem e o culto da cavalaria cresceram juntos e continuamente reagiram um ao outro. O culto da dama era a contrapartida mundana do culto da Virgem, e foi uma invenção da aristocracia medieval. No cavalheirismo, a adoração romântica de uma mulher era tão necessária quanto a qualidade do cavaleiro perfeito na adoração a Deus, ou seja, era considerado a adoração de uma dama tão próxima quanto a de Deus. O arranjo estava feito. Agora que o poder do amor foi estabelecido, a querela feminina foi satisfeita e o amor romântico a todo vapor dentro do código de cavalaria, começamos a ver o comportamento dos soldados românticos muito próximo do que a gente vê hoje. Por exemplo, ele vai lutar até morrer por sua dama, cartas de amor na linha de frente, uma foto amarrotada da sua namorada em algum bolso do uniforme, em vez de ser pela pátria ou pelo rei, é o seu amor por ela que agora impulsiona o sacrifício militar de um homem. Filmes que retratam guerras ou aventuras sempre têm um herói e sua dama parando por um longo beijo, com as bombas explodindo e prédios caindo ao redor deles, como se sugerisse que toda aquela carnificina é por causa dela. Um exemplo recente disso é o filme John Wick Parabellum, que por sinal eu curti muito esse filme. Mas em determinado momento perguntam para o John o motivo de tudo aquilo. Pelo que ele continuava lutando? Ele responde que é para manter a memória da sua amada viva. Quantos filmes já assistimos de um cara que desafia tudo e a todos pela vingança da sua falecida dama? É como eu já disse, o feminismo se trata da inferioridade da mulher e por isso ele quer diminuir e mascular os homens para deixá-los inferiores às mulheres, e assim elas conseguirem uma vantagem.
O tradicionalismo se trata de divinizar a mulher, colocando ela num status de superioridade e santidade que os homens não são dignos de beijar os seus pés e deve disponibilizar todos os seus bens e a própria vida a ela. O cavalheirismo gera o feminismo, e o feminismo não se sustenta sem o cavalheirismo. É um sistema que se retroalimenta. O cavalheirismo nunca foi medida para virilidade na mesma forma que o virtus da Roma antiga, ou a ética da virtude grega. Nunca. Antes da Idade Média, a declaração de paixão entre os casais eram feitas de forma privada. Se fossem feitas em público, eram vistas como suspeitas. Chegou na era do cavalheirismo, os homens foram obrigados a fazer declarações extravagantes, homenagem às deusas na praça, nos jogos de cavalaria, promover eventos românticos luxuosos, emascular um homem de tal forma que, como a mídia atual é o YouTube, vejo homens fazendo vídeos e mais vídeos de declaração à sua amada, ou cedem espaço para ela aparecer em seus vídeos e deixam elas até envergonharem eles para toda a sua audiência. Hoje é aceito que uma mulher bata, humilhe e envergonhe um homem publicamente, enquanto ele precisa tratá-la feito uma princesa da Disney. Olha o que uma escritora pró-feminismo, a Modesta Pozzo, escreveu no ano de 1590. Não vemos que a tarefa correta dos homens é sair para trabalhar e se desgastar tentando acumular riqueza como se fossem nossos mordomos, para que possamos permanecer em casa como a governanta, dirigindo sua propriedade e aproveitando o lucro de seus trabalhos? Isso, se você gosta, é a razão pela qual os homens são naturalmente mais fortes e mais robustos do que nós. Eles precisam ser, para que possam suportar o trabalho duro em nosso serviço. Agora, olha o que a ministra Damares disse agora, em dezembro de 2018. Hoje, a mulher tem estado muito fora de casa. Costumo brincar como eu gostaria de estar em casa toda a tarde, numa rede, e o meu marido ralando muito, muito, muito para me sustentar e me encher de joias e presentes. Esse seria o padrão ideal da sociedade. Consegue enxergar o padrão aqui? O tradicionalismo alimenta o feminismo. Um não existe sem o outro. O feminismo colocou as mulheres para trabalhar e competir com os homens, mas como elas não conseguem competir diretamente com os homens no mercado de trabalho, então o feminismo cria políticas públicas para tirar cada vez mais as vantagens naturais dos homens e criar vantagens artificiais para as mulheres. Em ordem simultânea, o tradicionalismo também cria essas condições de trabalho para a mulher, mas no comportamento prático o dinheiro da mulher é dela e o dinheiro do homem também é dela. Isso é ser homem de verdade para o tradicionalismo, sacrifício em prol da dama. E mulheres tradicionais não se diferenciam muito das feministas. Eu acho que mulheres tradicionalistas são até mais covardes que as feministas, porque elas se fingem de santas, fecham os olhos para as cagadas que o feminismo fez, mas se beneficiam de todos os privilégios que podem da sociedade. Outras gritam e ofendem as feministas, mas quando se fala de cortar algum privilégio delas, esperneiam feito crianças. Ao menos a feminista é identificável, já a tradicionalista se esconde por trás da aura de deusa virginal e usa o feminismo como espantalho para desviar de si a mácula doentia que as feministas carregam. Não querem perder a veneração e o sacrifício do homem em prol de si mesmas. Outra prática no feudalismo sexual era o tribunal do amor. Mulheres adoram eufemismos. A vara da família é a vara da mulher no lombo do homem. E o tribunal do amor era o tribunal do ódio contra o homem. Ou seja, era em teoria para resolver problemas matrimoniais, mas na prática era para envergonhar e punir o homem por não tratar a deusa como deusa. Esse tribunal do amor era composto somente por mulheres. Também era conhecido como a Corte das Damas, onde presidiam como juízes Eleanor da Aquitânia, sua filha Marie de Champagne, sua sobrinha Isabelle de Flandres e Ermengarde, condessa de Narbonne. E além disso, era composto por 70 júris mulheres. What a time to be a knight. Você passa anos numa cruzada e quando volta tá tudo uma merda. As punições eram diversas. Elas espalhavam a notícia de repúdio ao macho tóxico através de panfletos, espécie de tabloide da época,
E é normal que você compare isso ao mainstream dos dias atuais. Ser cavaleiro era uma honra e um grande status na sociedade conseguido com muito sacrifício e labor, que poderia ser totalmente destruído com uma simples notícia como uma falsa acusação num panfleto. Poderia chegar a punições mais severas, como perda de bens, propriedades, títulos, era um horror. Não, senhor, a palavra da mulher valia muito mais do que a de um cavaleiro. Uma mentira da deusa virgem valia mais do que 1000 verdades de um cavaleiro. Tudo era analisado sempre pela ótica feminina. Eu disse antes que o bom senso de comunidade do homem civilizado sempre foi um termômetro na sua moralidade. Se ele errasse, ele estaria sujeito às regras que ele mesmo inventou. Já a sua mulher, sob sua tutela, seus baixos instintos eram freados pelo marido. Quando os papéis se inverteram no tradicionalismo cavalheiresco, a mulher perdeu o freio, cara. É muito raro se ver uma mulher com valores espirituais que consigam chegar às mesmas conclusões lógicas e ter uma conduta moral como um homem, justamente porque ela nunca precisou fazer isso. Elas receberam todas as benesses de graça e nas civilizações antigas só era esperado que ela fosse casta e modesta. A única mulher que eu estudei, e posso dizer com propriedade que possui um alto valor espiritual, para mim, foi a Esther Vilar. Somente uma mulher com um arcabouço genuinamente intelectual poderia chegar a conclusões que ela escreveu em seu livro O Homem Domado, O Casamento é Imoral e O Sexo Poligâmico. Não imagino muitas mulheres nos dias de hoje que escreveriam livros como esses. A indulgência patológica do homem em relação à mulher tirou qualquer freio que existisse, deixando elas se entregarem aos seus desejos narcísicos mais baixos e tomarem atitudes perversas contra um homem. E isso está consolidado há mais de 800 anos. Você realmente acha que dá para consertar um negócio desses? Acha que as leis vão melhorar? Mesmo se melhorassem, como desconstruir a cultura misândrica que está praticamente enraizada no DNA do homem moderno que tem uma mentalidade tradicionalista? O ginocentrismo, assim como foi no período feudal, está presente em todas as mídias, todas as literaturas, em todas as propagandas na TV, em todos os programas, nas leis, no judiciário, tanto na Igreja Católica quanto na Protestante, nas músicas, nos feriados, nas instituições de ensino, em tudo. A única solução para toda essa merda é MGTOW, e acabou. Rejeitar toda essa porcaria secular e encontrar um propósito sem ser vassalo de mulher nenhuma, com a desculpa da responsabilidade de ser homem. Esse era shaming há mais de 800 anos atrás. Um cidadão grego ou da Roma Antiga, olhando isso, hoje preferiria ser perfurado por uma espada na guerra a ter que se submeter a tudo isso só para ser considerado homem de verdade. MGTOW é o único caminho e verdade para o homem moderno. E com a quinta onda feminista, sei não, cara. Dificilmente algo vai mudar a curto e médio prazo. A quinta onda vai enganar os desavisados, aqueles que eram MGTOW relutante. Podem achar que as coisas vão melhorar e aí vão voltar para a plantação e, na verdade, o sistema ginocêntrico só vai dar um passo para trás para depois voltar com mais força. A única solução e opção de salvação da sociedade que vejo é o patriarcado full hard. Mas isso é utopia. O mais provável de acontecer é uma tecnocracia. Tá aí, mais um vídeo que tá para ser produzido para vocês. Enfim, tradicionalistas e feministas são tudo o que uma sociedade que quer ser saudável não precisa. Bom, os principais comportamentos prescritos pelo Código de Amor Cavalheiresco são as realizações de feitos românticos, bravura e vassalagem. Antes de uma realocação nos relacionamentos românticos, o galanteio, ou ser galante, se referia a qualquer comportamento corajoso, especialmente em batalha. Como o machismo, acredito que o significado dessa palavra tenha mudado por completo. No entanto, sobre as regras do amor cavalheiresco, tornou-se, de acordo com a definição do dicionário Google, abre aspas,
atenção educada ou respeito dado pelos homens às mulheres, amável para com as damas, delicadamente obsequioso. Fecha aspas. Essas duas definições de galanteria podem ser mais distantes? Elas estendem o significado para abranger dois domínios de comportamento completamente diferentes. Parece então que as mulheres da época aproveitavam com sucesso os maiores comportamentos sacrificiais do homem, cavalheirismo e bravura, para satisfazer seus apetites narcisistas. Um vassalo é definido como um servo, um escravo, um subordinado ou dependente, ou uma pessoa que entrou em uma obrigação mútua com o senhor ou monarca no contexto do sistema feudal na Europa medieval. As obrigações frequentemente incluíam apoio militar e proteção mútua em troca de certos privilégios, geralmente incluindo a concessão de terras mantidas como um feudo. A vassalagem no amor cortês foi então utilizada como um conceito que Maurice Valence chamou de o princípio modelador de todo o design do amor cortês. Se era um cavalheiro, ou um trovador, ou um plebeu, a rotina de vassalo para a mulher era a ordem do dia, exatamente como é hoje. Os poetas adotaram a terminologia do feudalismo, declarando-se vassalos da dama e dirigindo-se a elas como middens, que etimologicamente não é minha senhora, e sim meu senhor, e foi tomado como bajulação padrão de uma mulher. Uma prática particularmente notável, mostrando uma adaptação do modelo feudal, envolvia o homem ajoelhado sobre um dos seus joelhos diante da mulher. Ajoelhando-se dessa maneira, ele assume a postura de um vassalo. Ele fala, prometendo a sua fé, prometendo como homem de um suzerano não oferecer seus serviços a qualquer outra pessoa. E ele ainda vai mais longe. À maneira de um servo, ele faz dela um presente de toda a sua pessoa, um mortal sendo presenteado pelo amor divino. Até hoje ouvimos esses cacoetes saindo da boca de homens que conhecemos, que já treinam a vassalagem no namoro, depois na cerimônia de atestamento de gado vassalo, conhecida como casamento, e mesmo depois do casamento, as juras precisam ser reforçadas e demonstradas todos os dias. Imagine a Europa do século XII como uma grande performance teatral encenando os temas do amor cavalheiresco que se tornariam tão populares que seus atores continuariam a servir como modelos para a população global 800 anos depois. Então temos os seguintes papéis: senhoras do tribunal, que são as feministas. As feministas hoje se referem às damas da corte no final da Idade Média como as primeiras feministas, ou proto-feministas, e como as feministas modernas, essas mulheres desfrutavam de privilégios e meios consideráveis. No século XII a XIV, as evidências mostram que as mulheres começaram a se agitar para aumentar a autoridade sobre a maneira correta de homens e mulheres conduzirem os relacionamentos, com ênfase especial no que consideravam papéis aceitáveis para o homem numa sociedade civil e digna. Não é de se surpreender que seja precisamente essa a época em que mulheres poderosas puderam estabelecer as cortes de amor, encabeçadas por mulheres que agiram de maneira comparável aos tribunais de famílias de hoje, arbitrando disputas de amor entre casais em conflito. A literatura-chave do período que detalha a etiqueta adequada esperada nas relações de gênero foi encomendada por mulheres poderosas, por exemplo, A Arte do Amor Cortês, e em alguns casos foi escrita pelas próprias mulheres, por exemplo, os escritos de Christine de Pizan ou de Marie de France. O discurso emergente agia como uma droga que prometia a introdução de um poder unilateral para as mulheres sobre os homens. A disseminação da literatura romântica prometia se espalhar rapidamente para todas as classes sociais do continente. Temos vivido com as consequências desde então, uma revolução muito mais significativa para a história das relações de gênero do que a introdução da pílula anticoncepcional e do divórcio sem culpa.
sendo estes últimos meros produtos acidentais gerados dentro de uma cultura maior de amor cavalheiresco. Os arquétipos introduzidos na sociedade por essas senhoras de alto nascimento são instantaneamente reconhecíveis. A donzela em perigo são as mulheres inocentes, mulheres desamparadas, mulheres como vítimas. A princesa são as mulheres mais belas, mulheres como sujeitos narcisistas exigindo devoção, mulheres merecedoras de privilégios especiais. E as senhoras nascidas no alto, mulheres moralmente puras, mulheres como preciosas joias, mulheres como superiores, mulheres como titulares. E essas ilusões asseguravam que as atenções dos homens seriam dedicadas às mulheres. Um programa tão bem sucedido que as feministas modernas continuam a moldar a paisagem cultural de hoje com a propaganda de seus antepassados protofeministas. E assim como seus antepassados, as mulheres continuam a usar narrativas constrangedoras para facilitar sua herança pedestalizadora. Cavaleiros brancos. Essa metáfora se refere a tais indivíduos heróicos, homens que são galantes de muitas maneiras, mas principalmente das formas erradas, como se mostrar a mulheres ao mesmo tempo em que se delicia em competir e machucar outros homens. Mais do que qualquer outro jogador nessa peça, os cavaleiros brancos se especializam em comportamento galante com o objetivo de impressionar e finalmente conseguir que seus egos sejam acariciados pelas mulheres. Para esses primeiros cavaleiros brancos, o torneio, precursor dos torneios esportivos modernos, consistiam em competições cavalheirescas ou lutas na Idade Média. Nessas lutas, os cavaleiros estavam dispostos a ferir seus semelhantes para ganhar o elogio das espectadoras. Os competidores eram observados em uma batalha por mulheres que atiravam as suas peças de roupas nas arenas para que os esportistas usassem a peça de uma mulher em particular e a representassem na arena. Os homens estavam basicamente lutando por ela, assim como faziam em outros lugares em campos de batalhas reais. Ao galante homem que ganhou seu torneio seria concedido uma oportunidade para brincar com a mulher que ele representou no ringue. Nós mantemos essa tradição ginocêntrica hoje como os torneios de futebol, torneios de artes marciais e assim por diante, todos projetados para mostrar proezas masculinas, onde os competidores vencedores se divertem depois com as melhores damas. Outras atividades dos cavaleiros brancos incluem impressionar as mulheres com grandes gestos de proteção. Por exemplo, a iniciativa do escudo verde com a dama branca. Era uma ordem de cavalaria fundada por Jean Lemaitre e outros 12 cavaleiros em 1399, comprometendo-se durante 5 anos com a proteção das mulheres. Inspirado pelo ideal do amor cortês, o objetivo declarado da ordem era guardar e defender a honra, propriedade, bens, reputação, fama e louvor de todas as damas e donzelas. Uma empreitada que mereceu o louvor de Christine de Pizan. Lemaitre, cansado de receber queixas de senhoras, donzelas e viúvas que alegavam estar oprimidas por homens poderosos e não encontrando nenhum cavaleiro ou escudeiro disposto a defender a sua justa causa, fez um juramento escrevendo uma longa carta onde explicava o seu propósito para que fosse divulgado amplamente na França e além de suas fronteiras. A carta explicava que qualquer moça, jovem ou velha, que se encontrasse vítima de injustiça poderia pedir um ou mais cavaleiros por compensação, e esse cavaleiro responderia prontamente e deixaria qualquer outra tarefa que ele estivesse realizando para combater pessoalmente o opressor da dama. As semelhanças dessa ordem com empreendimentos contemporâneos, como a campanha White Ribbon, nos quais os embaixadores masculinos juram a todas as mulheres nunca tolerar, desculpar ou permanecer em silêncio sobre a violência contra as mulheres e intervir e agir contra qualquer homem acusado de delito contra uma mulher. Trovadores 1. POAs, promotores do gaming. O trabalho dos trovadores era espalhar a palavra sobre as virtudes do amor cavalheiresco através da música, poesia e contação de histórias. Tanto a aristocracia quanto os plebeus gostavam de ouvir histórias sobre bravura
e as damas eram varridas com poemas épicos de amor, enquanto os trovadores praticavam os rituais do amor cavalheiresco. Assim como os PUAs ou gamers de hoje, que escrevem e falam em louvor da vagina, os trovadores também eram compositores e promotores da arte do amor, para alcançarem a realização sexual. Eles continuam a tradição da escrita em prosa para ilustrar as muitas maneiras de lisonjear as mulheres a fim de entrar em suas calças. O jogo é uma palavra muito apropriada para essa tradição de 800 anos, com a sua proibição de linhas ensaiadas e falta de autenticidade pessoal. É um jogo roteirizado de adoração de mulheres que visa um objetivo estreito. Em essência, isso equivale a um fingimento de amor cavalheiresco para fins de manipulação, geralmente para ganhar sexo. Quando as mulheres modernas chamam esses jogadores de homens de verdade, elas podem estar muito próximas dessa marca. Enquanto eles pessoalmente pretendem rejeitar o cavalheirismo, no entanto, adotam seus princípios para alcançar o que querem. Trovadores 2. Homens pró-feministas ou manginas. Ao contrário dos trovadores mencionados que defendiam um amor voltado para a realização sexual, o Trovador 2 defendia um amor mais idealizado de desejo que não se consuma na realização sexual. Em essência, esses homens mais pareciam Romeus bajuladores do que Casanova excitado. O conceito norteador para eles era chamado de amor puro. Tais homens eram particularmente prevalentes no norte da França, enquanto no sul vemos os trovadores 1, celebravam um amor mais carnal, no qual se buscavam encontros sexuais completos. Outra coisa que distinguiu os trovadores do tipo 2 do primeiro é a autenticidade. Esses homens pareciam se identificar completamente com o papel e não eram meramente jogadores. O desejo de servir as mulheres como vassalo ou talvez como escravo masoquista fazia parte do seu caráter. Pense na versão de hoje como os homens pró-feministas, que trabalham servilmente para transmitir a mensagem de seus superiores feministas, assim como esses trovadores se dedicavam à defesa do comportamento narcísico das suas damas. O papel da vassalagem se aplica aqui mais do que em qualquer outro personagem da Idade Média. Não como uma rotina meramente pretensiosa para ganhar sexo, mas sim, de fato, como uma afirmação da alma. Tem muito cara que está no celibato involuntário não por questões genéticas, mas pela idealização das mulheres da mesma forma que esses trovadores do tipo 2 tinham. As evidências do ginocentrismo podem ser encontradas antes da Idade Média. Então o ginocentrismo teria 800 anos aproximadamente. Mas para determinar se a tese é válida, primeiro precisamos definir o que é ginocentrismo. O termo ginocentrismo tem estado em circulação desde 1800, com a definição geral sendo focada nas mulheres, preocupado com as mulheres. Adam Kostakis classifica ainda mais o ginocentrismo como, abre aspas, sacrifício masculino em benefício das mulheres e a deferência de homens para mulheres. E conclui, o ginocentrismo, seja pelo nome de honra, nobreza, cavalheirismo ou feminismo, sua essência não mudou. Permanece um dever peculiarmente masculino de ajudar as mulheres nos botes salva-vidas, enquanto os próprios homens enfrentam uma morte certa e gelada. Fecha aspas. A partir dessas definições, vemos que o ginocentrismo poderia se referir a qualquer prática centrada na mulher numa sociedade, ou mesmo a um único ato ginocêntrico realizado por um indivíduo. Com esse amplo uso em mente, concluímos que a expressão cultura ginocêntrica se define como qualquer cultura que institui regras para relações de gênero que beneficiam as mulheres às custas dos homens em uma ampla gama de medidas. Na base de nossa atual forma de ginocentrismo está a prática do sacrifício masculino imposto em benefício das mulheres. Se aceitarmos essa definição, precisamos olhar para trás e fazer a seguinte pergunta sobre se os sacrifícios masculinos ao longo da história sempre foram feitos para o bem das mulheres ou, alternativamente, por causa de algum outro objetivo principal. Por exemplo, quando os homens iam morrer em grande número nas guerras, era para as mulheres ou era para o homem, o rei e o país? Se foi pelas mulheres,
então podemos afirmar que isso foi resultado de uma cultura ginocêntrica intencional. Se o sacrifício não é destinado ao benefício das mulheres, mesmo que as mulheres sejam ocasionalmente beneficiárias do sacrifício masculino, então não estamos lidando com o ginocentrismo. A descartabilidade masculina, estritamente para o benefício das mulheres, vem fortemente após o advento da Revolução de Gênero do século XII na Europa, uma revolução que nos deu termos como bravura, cavalheirismo, amor cavalheiresco, cortesia, romance e assim por diante. A partir desse período, as práticas ginocêntricas cresceram exponencialmente, culminando nas exigências do feminismo de hoje. Em resumo, o ginocentrismo era, na melhor das hipóteses, um fenômeno espaçado antes da Idade Média, após o qual se tornou onipresente. Com tudo isso em mente, faz pouco sentido falar de cultura ginocêntrica a partir da Revolução Industrial há apenas 200 anos atrás, ou 100 ou 30 anos atrás, ou de ter 2 milhões de anos, como alguns argumentariam. Nós não estamos simplesmente lutando com 2 milhões de anos de programação genética. Nosso inimigo, culturalmente construído, é muito, muito mais simples de identificar e as evidências históricas são fortes. Para mim já deu essa sociedade. Já saí da mesa de negociação, porém, eu acredito que ainda existam muitos homens em potencial por aí que podem ser alcançados com a mensagem MGTOW. Eu não sou ativista dos direitos dos homens, eu apoio demais os camaradas do movimento, mas não acho que direitos iguais aos das mulheres resolveria qualquer coisa, muito menos tentar frear o avanço das leis feministas, que isso não vai acontecer. A resposta certa para essa equação é seguir o seu próprio caminho. É a melhor escolha e é a única escolha na verdade. Se algum dia temos uma chance de reverter o estrago feito por séculos de ginocentrismo, é somente através da mensagem do homem livre, um homem de cada vez, como naquele filme com Andrew Garfield, Até o Último Homem. Esse é o meu trabalho aqui, a fim de evitar uma epidemia de homens tirando a própria vida ou perdendo a sanidade por causa de uma ilusão chamada casamento e do narcisismo da mulher moderna. Eu acredito que até aqui o meu objetivo foi alcançado. Então vamos revisar tudo o que eu falei até aqui. O complexo de cultura ginocêntrica se inicia primeiro identificando uma complacência patológica do homem com a mulher, o que eu chamo de indulgência. Essa indulgência é uma marca psicológica do homem que cede os desejos e vontades femininos, caso contrário, elas nem teriam recursos e nem teriam sobrevivido ao processo de seleção natural. É um mecanismo que a natureza desenvolveu para compensar o dimorfismo sexual do macho e da fêmea na espécie humana. Porém, com o surgimento do homem civilizado, esses aspectos psicológicos se tornam mais perigosos, sendo justificados indevidamente como uma presunção de hipossuficiência pelo feminismo ou hipermoralidade feminina pelo tradicionalismo, pelo fetichismo hipogâmico, cuckold, cavaleiro branco, etc., entre outros já citados. O colapso é o destino de todas as civilizações, e isso não é uma teoria, e sim um fato. E notamos que estamos próximo do colapso, quando percebemos a degeneração social ou o desprezo pelos valores que foram o fundamento para aquela civilização. Após o colapso de uma civilização, outra se forma com valores mais fracos do que a antecessora, pois herda muito mais as fraquezas, pois estão cronologicamente mais próximas. Os homens cedem à indulgência, mas agora sendo estimulados e reforçados pela cultura vigente que começa por práticas da aristocracia e os conceitos como virtus e arete, que definia o que seria um homem de verdade, um viril, nas sociedades antigas, era substituído pela delicadeza e emasculação do amor cortês. Dessa forma, a dominância do homem seria substituída por um outro propósito, uma validação externa, um amor divino e mortal, a sua dama. Devido ao crescimento econômico e uma transição para um sistema monetário, houve um êxodo rural e as pessoas começaram a se aglomerar nos centros, facilitando a propagação epidêmica do idealismo ginocêntrico. As mulheres da alta mesa da aristocracia desejavam uma reforma cultural nas relações homem-mulher,
Por isso começaram a financiar trovadores, escritores, menestréis, peças teatrais, para espalhar o amor romântico rapidamente. Mulheres das classes mais altas, até as mais baixas, se encantaram por aquilo e começaram a exigir tais comportamentos dos homens. Todos eles deveriam ser como Sir Lancelot, bondoso, gentil e delicado com as damas. A estratégia era simples: criar um modelo ideal de homem domesticado, convencer as mulheres que devem exigir que os homens sejam daquele jeito, como nos contos, com uma desculpa que assim seria mais fácil o acesso à reprodução, e com esse cenário montado, começam a questionar os papéis de gênero e falar da opressão da mulher pelos homens, e isso fez com que o amor cortês fosse introduzido no código de conduta da cavalaria, surgindo então o cavalheirismo e assim adestrar os homens. Eliminam todas as práticas masculinas de diversão, substituindo elas por algo que fosse mais condizente com as vontades femininas. Assim surgiu os torneios e os esportes ginocêntricos, que eu particularmente gosto de chamar de rinha dos cucks ou rodeio de manginas. Uma revolução cultural não se faz sem o apoio da religião, e o paganismo, proveniente das imigrações orientais, principalmente um em particular, um culto árabe ao feminismo, foi sendo absorvido aos poucos pelo clero, resultando no marianismo, ou culto à virgem, que tinha como a sua contraparte terrena o culto à dama, elevando a mulher ao status de santidade. Eleanor e sua filha Marie criam o Tribunal do Amor, composto somente por mulheres para julgar os casos matrimoniais e punir os homens. Era a justiça feminista da época. E pronto, esses são os fatores gerais que geram o complexo de cultura ginocêntrica. Na linha do tempo, na sequência, vemos o debate sobre os status das mulheres, escritoras feministas e tudo se preparando para ser absorvido pelo marxismo com a luta de classes. Na burguesia surgem as sufragistas, essas mesmas que os neoconservadores adoram passar a mão por cima da cabeça, mas que tinham a mentalidade idêntica das mulheres da aristocracia feudal. Tudo vai se desenrolando para a segunda e terceira onda feminista. Os justiceiros sociais também surgem e chegamos aos dias de hoje. Espero que tenha ficado claro quais são as raízes do nosso problema hoje, que é o ginocentrismo, e as razões do MGTOW rejeitar os papéis de gênero tradicionais. Estamos vendo a história do século XII se repetindo: aglomeração de pessoas nas metrópoles, surgimento de novas tecnologias, crescimento econômico, globalização, imigração, influência de outras culturas, avanço do ginocentrismo e degeneração comportamental. Mesma coisa aconteceu na Revolução Industrial, mesma coisa aconteceu na Segunda Guerra e a mesma coisa vem acontecendo até os dias de hoje. O patriarcado morreu no auge da Grécia e Roma Antiga, e depois disso os valores masculinos foram completamente relativizados, só sendo considerado o homem aquele que se sacrificar por uma mulher. Agora estamos caminhando a passos largos para uma transição de idade para a era tecnocrática ou qualquer nome que os remanescentes deem daqui a 100 ou 200 anos, e vamos ver até onde os homens fracos, ou seja, sem valores ou que baseiam seus valores na validação social ginocêntrica, vão chegar. Era tudo o que eu precisava falar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo, de comentar e compartilhar em todas as suas mídias sociais e grupos, porque isso ajuda muito para a relevância desse vídeo. Se você achou ele importante, ele precisa ser relevante para que outras pessoas sejam alcançadas. E por hoje é isso, e nos vemos na próxima, forasteiros.